posso falar os nomes porque ainda não conseguia, mas 2 escritores importantíssimos, estrangeiros. Não pode dizer os nomes. Porque eu não sei se eu vou conseguir, então Uai, não e queria se não falar. conseguir, sorry, a gente está tentando. Né? Mia Contos. A outra o foi Mia nós Couto falando. e o Agualusa. Agualusa. Estou tentando. Eu ia ver se eu conseguia o Walter Ugumãe, mas está difícil para a Ciranda. Eu vou estar em Portugal agora, eu vou conversar com a editora dos 2, chama Lutia. Então, eu já vou marcar com ela para a gente poder conversar e ver se a gente consegue trazê-los. Vamos ver, né? Vamos ver, não custa. Leva um materialzinho, Tereza, das nossas cirandas. Então, eu preciso que o Alexandre está aqui, né? Tem isso. Alexandre, faz assim, um resumo das cirandas e aí você manda para mim pelo Zap, porque eu vou estar em Portugal, eu vou mostrar para ela. Eu já vou passando esse material para ela, para apresentar um pouco as cirandas. Meia dúzia de flyers daqueles da gente, pois das antigas cirandas. Isso, com os links de algumas cirandas, de algumas mesas. Se tiver das primeiras, então, melhor ainda para mostrar. Mas eu acho que vai funcionar para eles aquela o Inumano, aquele outro que a gente fez. Esses podem trazer o interesse deles para essa ciranda. Não, Tereza, eu digo para mostrar que é uma coisa antiga, que é uma coisa que tem muitos anos, tradição. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, de todo modo, nós já temos convidados muito quentes, né? O João Portinari já deu ok, o Júlio Diniz, filho do nosso artista Portinari, né? O filho dele, o Júlio Diniz. É uma simpatia. É uma simpatia. O Júlio Diniz, que é professor, né, lá da PUC, e é uma pessoa super inteligente. Que mais? Tem mais gente. O próprio Paulo Herkenhoff, que é considerado o nosso maior crítico de arte, né? Enfim, que foi curador no MoMA, no Museu na Alemanha, em Berlim. Então, tem muita gente interessante. Se vocês aí, estiver aí conhecer alguém interessante, que indique para a gente. Mas nós vamos ter esses 2 que eu faço assim, muita fé que a gente vai conseguir trazer. Eu, às vezes, consigo umas coisas meio impossíveis. Vamos ver se dessa vez eu vou ter cacife. Vamos ver. Era isso que eu queria dizer. Então, eu queria pedir a Márcia para convidar a Claire Gili para a ciranda. Eu acho que seria interessante no campo da música, para a gente trabalhar olhar e voz. Eu acho que seria bem legal que ela pudesse vir. Aí você faz convite. Quer dizer, vir pelo Zoom, né? É pelo Zoom, não dá para pagar passagem para ninguém. Pelo Zoom. Quando eu digo vir, é pelo Zoom. E mas nós vamos tentar fazer híbrido. Você também, Tereza. É bom também você falar, né? Seria interessante. Não, sim, mas eu acho melhor você o contato, você fala e aí a gente vê. Cecília, nós vamos fazer um híbrido, mas esses estrangeiros não dá para trazer. Não, eu sei, mas é só para lembrar que a gente vai tentar fazer um híbrido para isso. Estamos tentando ver a sala da PUC, já pedi para o Alexandre ver isso, ele deve estar vendo. E chora lá, Alexandre. Chora lá. Não, é pedir direto para o Júlio, inclusive. Vai pedir para dar uma DCR, né, sei lá o nome, e o próprio Júlio, que sempre consegue um desconto bacana, porque está muito caro, né? Está muito caro. Está tudo caro. Tudo caro. Enfim. Sabe quanto é que minha paciente viu o preço para ir para a Califórnia? Se não me engano, são 3 pessoas, pela American Airlines, como é que se diz? De business, $275.
mil reais. Ela falou, só se eu estiver doida. E ela sempre viaja. 279 mil reais, ida e volta. Vocês podem imaginar esse valor? É o preço de um carro, gente. Enfim. De um carro BMW, óbvio. Foi ela que me deu esse valor. Vamos lá, Cecília, vamos começar. Então, vamos lá, vou continuando o que essa civilização, a sociedade do espetáculo, nos trouxe, que eu tenho achado umas coisas super interessantes, né? Então, em 67, o Guy Debord lança um livro em Paris chamado La Société du Spectacle. E ele era vanguardista, radical, todo maluquete, agitador, promotor das provocações contraculturais dos anos 60, né? E ele qualifica de espetáculo aquilo que Marx, olha só a comparação dele, aquilo que Marx, em seus manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, falou do alinhamento social resultante do fetichismo da mercadoria que, no estágio industrial avançado da sociedade capitalista, atinge tal importante na vida dos consumidores que chega a substituir qualquer outro assunto de ordem cultural, intelectual ou política. O sujeito se torna um coisificado, entregue ao consumo sistemático de objetos, a maior parte deles supérfluos, que a moda e a publicidade vão impondo, espiritual e humana, destruindo a consciência que ele tenha dos outros. Espera que sumiu de novo aqui. Muito bem. Para Debord, é na sociedade industrial moderna, onde o capitalismo triunfou e a classe operária foi derrotada, e, por conta disso, a alienação se sustentou. Ele diz que tudo que é espontâneo, autêntico e genuíno, que é a verdade do humano, foi substituído pelo artificial e o falso. Para ele, o espetáculo é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna. Há uma futilização que domina essa sociedade. Mas por quê? Ele vai falar melhor sobre isso depois. Não há imagem mais terrível do que a de milhares de repórteres em 2008, quando teve aquela crise financeira em Nova York, e um bando de fotógrafos se reuniu para esperar qual ia ser o primeiro que ia se atirar do prédio, né? Espreitando as alturas, com as câmeras prontas para captar o primeiro suicida que se atirasse das alturas. Então, civilização do espetáculo é a civilização do mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigentes é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal. Não teria nada de especial isso para escapar de uma vida cheia de trabalho, alguns, às vezes, entediantes, monótonos, mas isso, transformar em valor supremo, tende a banalizar a cultura, generalizar a frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável, da bisbilhotice e do escândalo. Sem dúvida, o Ocidente sofreu com as grandes guerras, a escassez, as privações, e logo após essa etapa duríssima, seguiu-se um período de extraordinário desenvolvimento econômico. Com ele, a democratização da cultura. A cultura passou a ser para todos, e não para aquela pequena elite, né? Ela não era mais da elite. Uma sociedade liberal e democrática tinha por obrigação moral de pôr a cultura ao alcance de todos, por meio da educação, mas também da promoção e da subvenção das artes, das letras e demais manifestações culturais.
Mas isso teve um indesejado efeito de trivializar e mediocrizar a vida cultural. A quantidade em detrimento da qualidade, já que era para muitos que fosse de qualquer jeito. Isso provocou, no âmbito cultural, reverberações imprevistas, como o desaparecimento da alta cultura e uma massificação da ideia do que é cultura. Ela deixa de ser uma coisa para ser entendida apenas como uma maneira agradável de passar o tempo. É claro que isso também é cultura, mas não se pode depreciá-la e equipará-la, uniformizando. Por exemplo, uma ópera de Verdi, filosofia de Kant, um show dos Rolling Stones e uma apresentação do Cirque du Soleil se equivalendo. O grande sucesso na literatura passou a ser uma literatura light, leve, ligeira, fácil, que se propõe, acima de tudo, divertir. Por conta dos leitores estarem desencorajados, desabituados às ousadias de uma Virginia Woolf, um Borges ou Joyce, os criadores, por sua vez, são encorajados a fazer o que o público pede. Também a crítica mudou. Essa que, na época dos nossos avós, desempenhava um papel fundamental no mundo da nossa cultura, por ajudar os cidadãos na tarefa de julgar o que ouviam, o que viam, o que liam, hoje é uma espécie em extinção, a qual ninguém faz caso, salvo quando se transforma também ela em diversão e espetáculo. Nós não somos tão velhos assim, mas a gente pegava o segundo caderno do Globo e lia lá o bonequinho e todos aqueles críticos que diziam qual era o melhor filme, qual era o melhor teatro, qual era não sei o quê, e a gente ia atrás disso. E por quê? E por quê? Tá? Bom, a literatura light, o cinema light, a arte light, dá ao leitor e ao espectador a cômoda impressão de que é culto, que é revolucionário, é moderno, de que está na vanguarda, com um mínimo esforço intelectual. É assim a cultura que se pretende, avançada, de ruptura, na verdade, propaga o conformismo através de suas piores manifestações, a complacência e a autossatisfação. Na civilização dos nossos dias, é normal e quase obrigatório a culinária e a moda ocuparem boa parte das sessões dedicadas à cultura, e os chefes e os estilistas terem o protagonismo que antes tinham cientistas, compositores, filósofos. Fornos, fogões e passarelas confundem-se dentro das coordenadas culturais da época, com livros, concertos, laboratórios e óperas, assim como os astros da TV e os grandes jogadores de futebol exercem sobre os costumes, gostos, moda e influência antes exercida por professores, pensadores e antes ainda por teólogos. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa que dita o que se deve ler, o que se deve ver, o que se deve ouvir, é a Oprah Winfrey. A publicidade, por exemplo, preenche essa lacuna. Ela exerce uma influência decisiva sobre os gostos, a sensibilidade, a imaginação e os costumes. A função que antes era desempenhada por sistemas filosóficos, crenças religiosas, ideologias e doutrinas, hoje é exercida pelos anônimos diretores de criação das agências publicitárias. Outro exemplo da mudança foi a música, né, Márcia? A banda e os cantores da moda reúnem multidões que ultrapassam todas as previsões em shows que, tal como as festas pagãs da Grécia,
celebravam a irracionalidade, essas festas de massa com música eletrônica, as raves, nas quais se dança na escuridão ao som de música trance e se viaja graças ao êxtase, há uma equiparação às grandes festividades populares de índole religiosa que substituiu a liturgia e os catecismos das religiões tradicionais por manifestações de misticismo musical. Assim, no compasso de vozes e instrumentos exacerbados que os alto-falantes amplificam monstruosamente, o indivíduo se desindividualiza, né? Ele se transforma em massa e, de maneira inconsciente, volta aos tempos primitivos da magia e da tribo. Esse é o modo contemporâneo, muito mais divertido, é certo, de alcançar o êxtase de Santa Teresa ou de São João da Cruz. Eles obtinham através do ceticismo, oração e da fé. Na festa e no show de massa, os jovens de hoje comungam, confessam-se, redimem-se, realizam-se e gozam desse modo intenso e elementar que consiste no esquecimento de si mesmo. Massificação é outra característica aliada à frivolidade da cultura do nosso tempo. Atualmente, os esportes ganharam uma importância que só tiveram na Grécia antiga. Para Platão, Sócrates, Aristóteles e demais frequentadores da academia, o culto do corpo era simultâneo e complementar ao cultivo do espírito, pois acreditavam que ambos se enriqueciam mutuamente. A diferença é que, atualmente, a prática dos esportes é feita em detrimento e em lugar do trabalho intelectual. O futebol, o fenômeno de massa, tal como os shows de música moderna, reúne multidões e as excita mais que qualquer outra mobilização de cidadãos. Em nossos dias, as grandes partidas de futebol, assim como antigamente os circos romanos, servem sobretudo como pretexto e liberação do irracional, como regressão do indivíduo à condição de partícipe da tribo, e lá na arquibancada, o espectador dá vazão a seus instintos agressivos de rejeição ao outro, conquista a aniquilação simbólica e, às vezes, real do adversário. Os grupos violentos de torcedores de alguns grupos promovem um ritual que desencadeia no indivíduo instintos e pulsões irracionais que lhe permitem renunciar à sua condição civilizada e comportar-se durante a partida como parte da horda primitiva. O fenômeno de massificação é paralelo ao da ampliação do consumo de drogas em todos os níveis da pirâmide social. O uso de entorpecentes tem antiga tradição no Ocidente, mas até relativamente pouco tempo era prática quase exclusiva das elites e de setores reduzidos e marginais, como os círculos boêmios, literários e artísticos, que no século XIX as flores artificiais tiveram cultores respeitáveis, Baudelaire, Thomas de Quincey. Na atualidade, a generalização do uso de drogas não é nada semelhante, é empreendida com propósitos artísticos ou científicos. Em nossos dias, o consumo maciço de maconha, cocaína, êxtase, crack, heroína corresponde a um ambiente cultural que impele homens e mulheres a buscar prazeres fáceis e rápidos, que os imunizem contra a preocupação, a responsabilidade, em lugar do encontro consigo mesmo, através da reflexão, da introspecção, atividades eminentemente intelectuais, que parecem enfadonhas à cultura volúvel e lúdica.
é a necessidade de distração, motor da civilização que vivemos, para milhões de pessoas que vivemos. Para milhões de pessoas hoje, as drogas, assim como as religiões e a alta cultura ontem, servem para aplacar as dúvidas e as perplexidades sobre a condição humana, a vida, a morte, o além, o sentido ou a falta de sentido da existência. Na exaltação, na euforia ou no sossego artificiais que produzem, elas conferem a momentânea segurança de sentir-se a salvo, redimido e feliz. Trata-se de uma ficção, não benigna, mas maligna nesse caso, que isola o indivíduo e que só na aparência o livra de problemas, responsabilidades e angústias. No final, tudo isso voltará a dominá-lo, exigindo doses cada vez maiores de aturdimento e superexcitação que aprofundarão seu vazio espiritual. Então, por hoje foi isso que eu pude fazer no dia de hoje, porque ontem eu atendi o dia todo e estou assim. Que bom, porque eu penso exatamente o oposto dessa autora, porque não sou saudosista. Durante 12 séculos, só os monges tinham acesso à leitura. Foi só depois de Gutenberg que poucos outros surgiram, né? Descartes, Montaigne, Montesquieu e etc. E eu acho que esse mundo só pode mudar através da educação. E a educação vem através da diversão também. Também, mas ele não é contra a diversão. Como diziam os romanos, pão e circo é necessário. Eu, por exemplo, acho que essa massificação que você, de certa forma, demoniza, eu acho que é uma maravilha, porque exatamente eu vou falar das minorias que foram sempre excluídas, né? Daquela história que até outro dia eu ouvi uma expressão que eu gostei, que podia encomendar a missa de sétimo dia porque estavam tão alienados que quase mortos, né? Quer dizer, então, acho que o grafite, até o grafite, que é uma arte menor, ela, de certa forma, ela democratiza a estética, a cultura, o uso de cores, de formas. Veja o Cobra, por exemplo. O que tem feito com pessoas que não têm acesso a livro de arte? Então, minha posição é oposta. E aí vou ver se eu consigo falar alguma coisa nessa linha, né? Depois, então, se der tempo, a gente conversa mais um pouquinho. Na aula anterior, eu falei sobre um autor, né, da Martinica, Malcolm Ferdinand, e ele unia o racismo com a ecologia e com a decolonização. Não é descolonização, que até a Sandra ainda perguntou. Esse S significava o banimento, né, da colonização que, de fato, existiu. Por quê? Repetindo um pouquinho, ele faz um paralelo entre o racismo, que o ventre das escravas era usado para o aumento de uma população trabalhadora. Isso aí para ser explorado pelo capitalismo, naturalmente. E a ecologia, ele fala do ventre da terra, né? Por que eu estou falando isso? Porque uma palavra que eu vi, de certa forma, recorrente, tentando alinhavar esse trabalho, é interseccionalidade, é uma interseção. Porque quando a gente lembra muito bem que se falava de ecologia, você falava do aquecimento da Terra. Quer dizer, como se isso fosse, de certa forma, prejudicar a vida humana. Hoje, o sentido de ecologia é muito mais amplo, né? E então eu vou falar primeiro, vou falar de um encontro que é ligado entre empresários e as ONGs,
Vou falar depois, falando das periferias, exatamente esses marginalizados, né? Depois eu vou falar da desumanização de uma série, que eu não sei se vocês viram, Transatlântico. Não. Transatlântico. E, finalmente, vou falar da exposição do CCBB, do Marc Chagall. Né? Então, a sequência é mais ou menos essa. Primeiro, esse encontro de empresários e de ONGs, que chama GIF, eles trabalham este ano o racismo e a decolonização, porque antes era sempre assim, aquele marginalizado, uma coisa paternalista, que você dava o dinheiro e estava resolvida a questão. Hoje, eles estão trabalhando conceitos como racismo e decolonização. Segundo eles, a colonização é um processo que impede as minorias étnicas que tenham acesso pleno aos direitos básicos. Então, vou ler aqui alguma coisa que eu escutei lá. Para nós, periferia é todo lugar onde as populações historicamente marginalizadas resistem e produzem soluções com muito pouco, impactando o futuro de um país que pertence a negros, indígenas, mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Acreditamos, ainda no trabalho, acreditamos que para se alcançar a equidade racial e de gênero em nossa sociedade, é necessário compartilhar recursos e poder com quem cotidianamente produz impacto nos territórios mais desiguais do país. Juntos, investidos do impacto social e coletivo, movimentos e organizações de favelas e periferias, e aí sim poderemos mudar a história do Brasil. Eu não sou de esquerda, nunca fui, muito pelo contrário, mas, como eu trabalho há 25 anos com essa população carente, e a gente viu que você querendo, durante a pandemia, você se movimenta e impediu que muita gente que estava abaixo do nível de pobreza adoecesse e desaparecesse, morresse, a verdade é essa, né? Então, ainda agora na fala, se fomos nós que garantimos as favelas e periferias que pudessem comer e proteger durante a pandemia, imaginem a transformação política, econômica e social que conseguiremos construir se recebermos recursos sustentáveis, flexíveis e de longo prazo, para além do momento pandêmico. É preciso que os investidores sociais, privados e suas múltiplas organizações e empresas finalmente vejam as favelas e periferias, a população negra, indígena, quilombola, povo do campo e da cidade, mulheres LGBTQIAP+, não apenas como beneficiários, mas como protagonistas da mudança. Nós somos a periferia que nos criaram. Estivemos à margem das cidades, dos direitos e dos recursos. Somos território, comunidade e cultura, feitos com que os nossos tinham nas mãos, que era sempre um poder muito menor. Somos a soma das diversidades que nos atravessam. Somos mulheres, negros e pobres, construindo realidades potentes, mas ainda extremamente desiguais. E aí, o que eu trago aqui para ilustrar, certamente vocês viram, em São Conrado, Cecília estava viajando, acho que não viu, uma senhora, moradora de um prédio bacana, que o entregador, por um motivo qualquer, não subiu, deixou de subir, não sei o quê,
pegou a Dois coleira, entregadores, são dois. Uma pegou, moça e um rapaz. pegou a coleira do cão e começou a chicotear um homem que era o dobro da altura dela, a largura, o dobro da largura dela, né? Um homem enorme, e ele não reagiu. Quer dizer, por que ele não reagiu? Porque possivelmente ele seria preso. E ela que foi chicoteando com a coleira de um cão. Agora, o mais lindo disso é a entrevista que a mãe desse homem imenso, negro, vai dar à televisão e falando para o filho: meu filho, que bom que eu te eduquei bem, que bom que você não reagiu, que bom que você tem valores. Uma mãe pequenininha diante daquele homem zarrão, agradecendo, e ele chorando, né? Então, é esse povo que eu acho que tem que ser incluído. Aí eu vou falar de uma coisa, agora de um pouquinho dos intelectuais, né? Tem essa série que chama Transatlântico, que é um filme muito interessante, que se passa nos anos 40, na Riviera Francesa, que é a tentativa de salvar alguns intelectuais, pintores, entre eles o Walter Benjamin, Hannah Arendt, o Chagall e outros tantos intelectuais para sair. Então, aí eu digo assim que essa desumanização nos habita. Então, isso não é novo. O nazismo deu prova disso, né? Um exagero. E então acho que valia a pena vocês, se puderem, ver essa série, são 7 capítulos apenas, que vale a pena para ver. E depois, o último fato que eu gostaria de trazer aqui é a exposição do Marc Chagall, que eu não sei se vocês viram quando aqui esteve no Rio. E aí, deslumbrante, né? E tem um texto do Chagall que, para contrapor toda essa aspereza de convívio, de vida e de diferença e desigualdade, ele fala sobre o amor que desafia a força da gravidade. É um texto que está na exposição. E aí eu gostaria de ler para vocês, de repente até mando, porque a grafia, ele como pintor, também é estético. Não é como eu vou ler assim. A forma de colocar as frases e as palavras tem um sentido. E então ele fala que o amor desafia a força da gravidade, porque ele utiliza corpos que flutuam na pintura dele, né? E nesse texto ele diz o seguinte: espera aí. Não, vou fazer um preâmbulo, depois eu falo o texto. Bela e Chagall sentiram o amor com uma força poderosa que os ajudava a enfrentar os obstáculos da vida. Inclusive, nesse filme, você vê a dificuldade de sobreviver, né? A intensidade de uma união eleva-nos acima da vida cotidiana. A ausência de gravidade, essa doce flutuação pelo azul brilhante, é a transcrição visual dessa exaltação do amor. Junto com o amor, os buquês de flores, colorido e harmonioso, surgem nas obras de arte de Chagall. Uma quantidade imensa de flores explode em cores, violetas, rosas, peônias, cheias de vida, de sonhos e de esperança, e sempre acompanhadas por um casal apaixonado como símbolo do paraíso. Como dizia o artista, dela me deu a primavera a flor. Você poderia me perguntar, por horas, o que são essas flores? Significam, para mim,
Elas são a própria vida, em todo o seu brilho feliz. Não poderíamos prescindir das flores. Por hoje é só. Muito bom. Uma coisinha aqui. Emília, Sim. você escutou o que eu falei como uma crítica, não é como uma crítica, é uma constatação da massificação da cultura. Há uma massificação da cultura, sim. Nós vivemos numa elite cultural diferente da grande massa. Então, Cecília, a elite... eu não estou dizendo que a cultura da massa é ruim, mas é diferente da cultura existente até alguns anos atrás, séculos atrás, enfim. É uma cultura de massa, é uma cultura mais rasteira, mais light, não tem a menor dúvida. Assim como a droga, assim como tudo que está se passando pelo mundo. As duas coexistem, e eu quero dizer uma coisa para você. Eu já tinha uma editora, e para que eu pudesse publicar livros sérios, era preciso que se publicasse livros mais populares, de acesso a uma linguagem, mas, de qualquer forma, livro. De qualquer forma, livro. Light, uma literatura mais leve. Eu quero falar, na hora que vocês acabarem aí de conversar. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Hoje tem acesso. Hoje, essas novas tecnologias, como o celular, né? Você pode entrar no Google e, na mesma hora, né, ter acesso. Eu vou ser contra isso? Não posso ter. Antes tinha que ter um dicionário, era tudo mais... Contra isso, eu não estou dizendo que tem que ser a contra isso. Questão, eu Ainda acho, mais gente, que nós que não é ser vivemos num contra ou a país... favor. Eu posso falar alguma coisa que é interessante que por exemplo, eu não acho que vocês tenham trazido coisas antagônicas, realidades antagônicas. Eu penso que, e é por isso que nós estamos aqui falando de desumanização, né? E que tudo bem que a desumanização, o desumano está no humano desde sempre, é verdade. Mas eu lembro a vocês que há uma mudança, sim, radical no modo de se fazer cultura, de se entender cultura, né? Não se trata de estabelecer juízo de valor, mas há alguma mudança importante aí que eu, de alguma maneira, imputo, não ao que é melhor ou pior, mas essa mudança, me parece, tem a ver com uma mudança importantíssima que a psicanálise aponta e que diz respeito aos modos discursivos, né? As formas do sujeito se relacionar com o outro. Eu acho que o ponto central, inclusive, da nossa discussão aqui, aponta nessa direção. Sempre existiram guerras, sempre existiram distinções de posições sociais, classes sociais distintas, sempre existiu pobreza, sempre existiu concentração de riqueza aqui e ali. Isso não é novidade. Qual seria a novidade do nosso contemporâneo? Eu acho que é um empobrecimento, inclusive, da linguagem. Por mais que nós consideremos essas novas formas de fazer arte, e que não se trata de nós fazermos oposição, até porque isso não tem mais volta, né? De fato, há uma dispersão, melhor dizendo, uma distribuição de elementos de cultura e valorização de certos segmentos da cultura popular que antes nós não valorizávamos. Que eu digo nós é quem é um pouco mais estudado, que é um pouco mais intelectualizado. De fato, havia uma discrepância muito grande entre o reconhecimento do que é cultura e o acesso a essa cultura
do que se passa hoje, isso é fato. Porém, esse que eu gostaria de levar a discussão um pouco para esse lado, o que me chama a atenção é o fato de que talvez esse enfraquecimento, essa fragilidade das referências ao nome do pai como algo que organiza o pensamento, como algo que dá estrutura básica para as subjetividades, talvez isso esteja na raiz de um certo empobrecimento, que eu considero um empobrecimento da linguagem, das formas de expressão, dos modos como o sujeito se relaciona não só com o outro, mas consigo próprio, com os seus sentimentos, com as suas afetações. Esse era, assim, eu acho que de tudo que vocês duas trouxeram, me chamou a atenção essa diferença. Então quer dizer que hoje não se pensa? Não, hoje se pensa de forma diferente do que se pensava antes. É melhor ou pior? Eu acho que o problema que pode interessar a uma comunidade analítica, me parece, não é tanto se é melhor ou pior, porque não é o juízo de valor que está em questão, mas o fato de haver uma mudança no pensamento e na forma de expressar o pensamento hoje, que me chama muita atenção. Gente, eu vou dar um dado para vocês. Eu estou falando só de Brasil. No Brasil, mais ou menos 70% da população não consome a cultura de entretenimento. Não leem, não vão ao cinema, não vão a show, mal falam um português de querer. Então, há um esvaziamento da cultura de entretenimento, porque cultura eles falam, eles vão à igreja, eles têm lá as questões culturais, mas 70% é lightíssimo. E, Cecília, eu me pergunto se isso não está, por exemplo, na raiz de uma discussão muito atual, agora, que está acontecendo agora, que é essa violência nas escolas. O que a violência nas escolas tem a ver com esse empobrecimento do campo cultural e dos valores familiares, dos valores de trocas simbólicas? Eu acho que tudo isso está junto e misturado. Meu neto, de 8 anos, pediu já 2 vezes a Ana para não ir ao colégio. Por quê? Porque vai ter massacre, mamãe. Aí ela senta, conversa, não sei o quê, porque tem os amiguinhos que veem YouTube, tem os amigos mais velhos que ficam falando sobre o assunto. Eu digo, minha filha, tem que falar sobre o assunto para ele, mas tem que falar dizendo que não é nada disso, que isso é uma questão pontual aqui, ali, enfim. Mas pânico instalado em São Paulo por conta do massacre. Eles marcam data para o massacre. Mamãe, hoje vai ser o dia do massacre, é melhor eu não ir. Assim. Mas eu acho que não é sem a educação que a gente pode ver coisas. Sem dúvida, é óbvio. E a coisa sem que menos tem essa porra desse país. Mas a gente, quando você traz, né, essa lembrança super importante da questão da educação, a educação não é só a educação formal, né? Eu acho que tem a ver com casa, a questão. Exato, há me parece, uma desestruturação das relações familiares, das relações sociais. Eu estou preparando a aula do curso de introdução que eu vou ter. Eu não queria dar aula nenhuma, para falar a verdade, porque eu estou às voltas com o meu livro, que eu não consigo. Vocês já sabem da história. Mas uma pessoa não vai poder dar, então eu não consegui encontrar outra, e eu vou dar uma única aula sobre o estádio do espelho.
E aí eu fui rever uns textos que eu gosto muito, peguei um texto do Gerard Miller, muito interessante, sobre a questão do estádio do espelho, os comentários que ele faz, e eu fiquei me perguntando o que essa dificuldade, né, no núcleo familiar de tratar esse pequeno ínfant, que ainda não fala, esse sujeitinho que vai advir, né, tratar como um sujeito efetivamente por vir e não como objeto, que me parece que ter um filho... Claro que eu estou exagerando, mas eu gosto de exagerar alguns assuntos para a gente poder entender. Tereza, eu vou te cortar, sabe por quê? Porque tem duas pessoas que não querem falar sobre o assunto que a gente trouxe. Tá bom, desculpe. Tem a Simone e a Márcia que querem falar. Depois você fala. Tá bom, Cecília. Simone, por favor. Abre seu áudio. Oi, gente, boa noite. Estava super interessante. Eu queria falar duas coisinhas. Uma que quando a Cecília estava falando, eu me lembrei muito da minha mãe reclamando da escola pública. E eu sou professora de escola pública. E a minha mãe, que estudou no Pedro II, reclamando demais. Ela reclama, porque no meu tempo, que a escola pública, que não é mais isso, a gente aprendia aquilo, latim, não sei o quê, não. Falei, tudo bem, mãe. Era maravilhosa, realmente, a escola pública, mas para poucos, né? Quantos tinham acesso? Quem não podia pagar uma escola boa, Santo Inácio, Santo Agostinho, os santos. Quem ia para o Pedro II? Você mesma fez cursinho de admissão para o Pedro II, sua mãe valorizava, pagou, tudo bem. O resto. Hoje, a escola pública é realmente uma escola com uma qualidade acadêmica sofrível, concordo. Mas não há criança fora da escola. Né? É até crime, né? Não. A gente, quando encontra uma família ou outra que não bota o filho na escola, a gente vai no conselho tutelar, a gente corre atrás, e eles são obrigados a botar. Tem a questão do Bolsa Família também, que ajuda. Mas a gente está lá, né, oferecendo alguma coisa para eles, colocando, né, à disposição deles o que nós podemos dentro desse curto tempo, né, de 4 horas e meia. Então, o que eu quero dizer é assim, a luz no fim do túnel, Emília, eu concordo com você. Minorias são numericamente muito maiores, né? De fato, né? E elas estavam alijadas disso tudo, né? Estavam totalmente alijadas, não tinham acesso a nada disso. Hoje em dia, você pega uma criança de escola pública e ela sabe muita coisa, sabe de ouvir falar dentro da escola. A gente trabalha arte, a gente trabalha teatro, a gente oferece no mínimo, é mínimo. Não vou aqui fazer apologia à escola, ao ensino público, está muito longe de ser bom. Mas a gente oferece coisas que os pais dele, por exemplo, já não tiveram. E muitos pais, por exemplo, estão tendo pela primeira vez na família, agora, no século XXI, a entrada de filhos ou netos na universidade. Exatamente. Eu trabalho aqui na Rocinha, eu faço parte de um projeto de pré-vestibular também, chamado Só Cria. Vamos trocar figurinhas, se você quiser. E a gente faz isso, né? A gente faz... só a gente da Rocinha que pode fazer parte, então são alunos, pessoas que querem voltar a estudar, e a gente... na pandemia, a gente conseguiu um patrocínio, e aí eles... E, assim, a gente tem uma agenda assim, muito de cultura, Cecília, muito. A gente procura trazer artistas. Mas você está falando de Rio de Janeiro, da capital, sim, Zona Sul. Sim, concordo com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eles têm
acesso, a recepção é boa. São inteligentes. Claro. A recepção é boa. Então, assim, o que eu vejo também é isso que você falou, é muito certo. Eu tenho filhos com 20 anos, né? E eu sei o que é um sacrifício para fazer ler um livro. Pô, nunca. Eu li muito mais na idade deles do que eles leram. Eles leram o que o colégio mandava e olhe lá. Depois que entraram na faculdade, começaram a se interessar por alguns assuntos, começaram a ler coisas específicas, né? E tal, mas assim, até chegar esse momento, realmente era. Eles são, meus filhos são do tempo quando começou esses jogos de computador, né? Então, assim, é uma competição desleal, né? Também. A elite econômica também não é a que mais lê, não. Não é de jeito nenhum. De jeito nenhum, exatamente. Mais lê. Quem tem filho adolescente sabe que o sacrifício que é para fazer uma criança ler. Sem dúvida. Bom, gente, olha, não quero atrapalhar também, a Márcia vai falar. Eu só queria assim, dar essa luz aí no fim do túnel. Que bom. Vamos juntas. O Max, que estudou na minha escola, que eu dou aula, o Max. A família dele realmente é maravilhosa, gente muito, muito legal, e ela deu muita sorte, tá? Ela deu muita sorte, que foi ele. Porque se fosse... Eu tenho ex-alunos lá que não são tão, assim, educados e com tanto autocontrole. São pouquíssimos os que iriam ficar quietinhos perante esse chicoteamento da mulher. Muita pouquíssimos. Sorte. Ela deu muita sorte. Muita. Mas, enfim, a sorte maior foi dele, porque ele agora foi ajudado, tá? Enfim. É isso, gente. Obrigada aí pela aula, as duas exposições. Era isso que eu queria dizer. Márcia. Então, eu gostei muito das duas apresentações e eu estava pensando aqui, elas não são opostas, eu não vi assim, eu vi como complementares e que trazem para a formação do analista, fiquei pensando muito nessa questão, esse apagamento da subjetividade, que eu acho que Cecília recortou bem aí na música, né? A música pode se aproveitar disso, né? Dessa massificação à vontade, existem vários recursos para isso, mas nem queria me deter muito nisso, eu fiquei pensando no objeto voz, né? O que é o terceiro tempo da pulsão invocante? É fazer-se ouvir. Então, com o apagamento da subjetividade, como esse sujeito se faz ouvir? Talvez pelo ódio, né? Talvez o ódio esteja presente, e aí, como o analista aposta no amor da transferência, né? No amor de transferência, talvez seja essa saída, não sei, a reflexão que a gente possa fazer, né? É o nosso lugar aí em apostar nessa subjetividade que está sendo apagada e que, de certa forma, para vários segmentos, né, da nossa civilização, é muito interessante que se apague. Aí eu fiquei super interessada em escutar sobre o estágio de espelho, porque eu escuto o estágio de espelho também de um jeito vocal, né? E aí, se Tereza puder falar mais, eu fiquei curiosíssima, né? Nessa questão desse sujeito, né? A imagem e aí a voz, né? Junto. Pode ser, Tereza? Não sei se dá tempo. Eu gostei muito. Estava aqui nos meus pensamentos. Tereza não está ouvindo. Tereza, não, estou ouvindo sim. Deixa para outra hora, está muito em cima da hora, já são 20h59. Outro momento eu falo, pode deixar. Porque é bem legal. Eu retomo. Esse fio que você tomou é bem legal, bem interessante de pensar. Um segundo. Já está tarde. Durante muito tempo, a gente ficou só com pré-vestibular, né? Nascer cidadão. E eu sempre quis o curso técnico, porque a preparação para fazer o curso técnico é mais rápido. A gente sabe que no mundo se emprega com muito mais facilidade técnicos do que universitários. E aí, esse ano, nós conseguimos e voltou a ter o curso. Os meninos que
fazem pré-vestibular pertencem àquela camada social nem estuda nem trabalha. E aí tem uma rusticidade quando eles chegam que me surpreende. E os meninos mais jovens que estão na escola e que vão fazer o pré-técnico na Ser Cidadão já são tão mais civilizados, tão mais prontos e próximos, né, de convívio. Então, isso também é uma marcação para dizer o que a educação faz com as pessoas, o acesso à educação. Eu hoje ouvi uma notícia de um americano bem chocante em relação à questão do racismo, né? Black Matters, aquela coisa. E ele estava contando que há uma mudança agora, principalmente lá para cima, né, onde é mais agressiva a questão dos negros, que em Chicago os grupos negros agora estão pegando meninas brancas e estuprando, matando, eles se juntam para pegar uma branquinha. Semana passada eu falei se o racismo no Brasil é institucional, não é estrutural como nos Estados Unidos e na África do Sul, porque lá é estrutural o racismo, né, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é institucional. Você não sabe qual é o seu lugar, né? Você sabe com quem está falando. Esse é o Brasil, que a gente nega. Tem mais distância social, né? Lá o negro está mais ou menos equiparado ao branco, na grande parte, né? Eu acho que a diferença lá também é que eles são a minoria mesmo. Eles são minoria lá. Aqui a nossa minoria é minoria em termos de coisa Eles lá. não são mais tão minoria, não. Tem estados que não são minoria, Eles não. são menos do que os latinos. Porque aqui é a escravidão, Cecília. Eles são menos do que o latino. Os Estados Unidos fez repatriamento, né? Não esqueçam disso. Sim. Eles... Eu vou pedir para minha filha me dar um briefing, porque ela acabou de se formar lá e ela fez vários trabalhos nessa área lá que ela fez em relações internacionais. Ver se ela tem algum material para eu colocar para vocês também. Legal. Ok. Bom, gente, acho que tá bom, né? Ficamos aqui hoje, terça-feira. Né? Beijos. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Beijos, Tchau. obrigada, Cecília, obrigada, Muito Emília. Obrigada, Ótimas gente. apresentações. Tchau. Márcia, Obrigada, boa noite. boa noite. Tchau, Tereza. Tchau, tchau. Obrigada, Emília, Cecília. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Sandra.